Olá, chegamos para mais uma análise daquelas aqui no nosso espaço. E hoje, olha, o tema é um que pega muita gente. Como é que a gente garante a grana lá na frente, na aposentadoria? Hum, O dilema é o clássico, né? Vender um pedacinho do patrimônio todo mês, naquela sangria lenta, ou tentar viver só do que rende, tipo, sei lá, aluguel de rico. É uma pergunta que parece simples, mas a resposta... Ih, rapaz, essa aí tem mais curva que estrada de serra, viu? Total. E para tentar jogar uma luz nesse caminho, a gente achou um texto que é, assim, pura realidade com aquela pitada de ironia fina, sabe? Lá do blog Dinheiro que Me Veja. Ah, conheço, muito bom. O título já entrega o jogo, né? Viver de venda ou viver de renda. A autora, Roki Dube, ela cria dois personagens que são tipo cobaias financeiras perfeitas para nossa análise. Exatamente. Pensa só no cenário. Agenor e Augusto, dois amigos, os dois ali na casa dos 60 anos, e cada um com R$ 1 milhão. Um milhãozinho investido. Ponto de partida idêntico, Impressionante. igualzinho. Mas a estratégia para bancar, sei lá, o pão na chapa e a assinatura do streaming na terceira idade, e aí o negócio, o negócio vai para lados bem diferentes. É aí que a história fica boa. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que dissecar essas duas abordagens, sabe? Seguir a lógica da autora que, olha, não alivia para ninguém, e tentar entender onde cada caminho desses pode levar. Importante o que você disse. E um detalhe crucial. Isso aqui, gente, não é recomendação de investimento, tá? É pra gente pensar junto, refletir sobre as ideias do texto. Então, bora lá desconstruir uns mitos financeiros. Vamos nessa. Começando pelo... Agenor, pode ser? Pode ser. O moderno. O texto pinta ele como o suprassumo do moderno, né? O cara disruptivo que olha para dividendo e, sei lá, vê ficha de orelhão, coisa de museu para ele. Total. E tem uma frase dele que a autora cita, que é de colocar em camiseta, sério. Pra que dividendos se eu posso vender ativos? Dinheiro é dinheiro, minha cara. Fluxo é fluxo. A autoconfiança dele, assim, é quase palpável, né? Dá para sentir a vibe coach quântico, como você disse. Mas a pergunta é, será que só essa confiança toda enche a barriga? Ou, mais importante, a conta bancária no fim do mês? Pois é, segura essa marra aí. Porque do outro lado do ringue, a gente tem o Augusto. Ah, o Augusto. O texto descreve ele de um jeito quase poético, né? Um cara que vê poesia em planilha de Excel. Quase um monge budista dos investimentos. Boa. Etódico, fã de carteirinha dos dividendos, ele encara os dividendos como, olha só, sussurros dos deuses da prosperidade. A pegada dele não é achar a próxima mega empresa, sabe? É construir o que a autora chama, de forma brilhante, de encanamentos de renda. Encanamentos de renda. Gostei dessa imagem. É boa. Ativos que ficam ali pingando dinheiro na conta como uma certa Constância. previsibilidade. Muito interessante essa metáfora. E o mais curioso é que o objetivo de vida dos dois é o mesmo, né? Eles precisam levantar R$ 8 mil por mês. Exato, os dois precisam da mesma grana. Nada de nossa vida de luxo, iate. Não, só o suficiente para uma vida digna, confortável. Nas palavras da autora, padaria, um vinho ocasional e talvez uma assinatura de streaming onde possam ver o mercado desmoronar sem legendas. É ótima. Necessidade idêntica, mas os métodos completamente opostos. É aí que a trama começa a engrossar de verdade. E como engrossa. Porque o texto joga a gente direto numa simulação de 3 anos que é, olha, um verdadeiro teste de resistência. O cenário é tipo mercado virado no giraia. Eita! Primeiro ano, ressaca daquelas, queda de 15%, bruto. Segundo ano, mais um tropeço, mais um escorregão, menos 10%. E o terceiro ano, aquela calmaria que gela a espinha, sabe? Estagnação total. Nossa Senhora! É aquele tipo de mar revolto que mostra rapidinho quem construiu um barco sólido e quem estava só boiando de unicórnio inflável. Que imagem! E o Agenor, o nosso Mister Fluxo é fluxo, como é que ele se saiu nessa tempestade toda? Bom, ele seguiu o plano dele, né? Vendeu um pedaço do patrimônio todo santo mês para bancar as contas. Certo, o fluxo é fluxo. A imagem que a autora usa é certeira demais.
É como ir tirando lasquinha de um tronco de árvore centenária, sabe? Achando que ele vai continuar lá, de pé, para sempre. Só que não, né? Exatamente. No final desses 3 anos de vacas magrérrimas, o milhãozinho inicial do Agenor virou o quê? Adivinha? Ih, rapaz. Coisa de 680 mil foi o que sobrou. Caramba. Uma bela evaporada no dinheiro. E olha, a autora ainda coloca um asterisco gigante aí nesse cálculo, viu? Ah, tem mais. Tem. Isso considerando que ele conseguiu vender fácil, né? Que teve liquidez, que os custos de corretagem, impostos, não comeram uma fatia muito grande. Uhum. E talvez o mais difícil, que ele resistiu bravamente à tentação de vender só mais um pouquinho quando, sei lá, a geladeira pifou ou o cachorro precisou ir no veterinário caro. É verdade, sempre tem os imprevistos. O patrimônio, na visão dela, vira tipo um sabonete molhado. Impossível de segurar direito, escorrega da mão, a ideia do fluxo é fluxo começa a aparecer meio escorregadia mesmo, né? Totalmente. Escorregadia e perigosa. Agora, vamos pro outro lado. O Augusto, o jardineiro da renda passiva, como foi para ele? Então, a carteira do Augusto, que ele montou especificamente para gerar dividendos, rendia ali na simulação uns 7% ao ano sobre o capital que ele investiu. 7% sobre 1 milhão, dá 70 mil reais no ano, certo? Exato. 70 mil reais no primeiro ano, dividindo por 12 meses, isso dá mais ou menos 5.833 reais por mês. Opa! Mas espera aí. Ele precisava de 8 mil reais, né? Ainda tá faltando uma grana aí. Então ele também teve que vender alguma coisa. Cadê a mágica dos dividendos que todo mundo fala? Calma, calma. Aqui está o pulo do gato, que o texto destaca muito bem. Sim, ele precisou complementar a renda. Não tem mágica. Ah, bom. Mas, como a maior parte do sustento dele, aqueles 5.833, já veio dos dividendos, pingando na conta, o valor que ele precisou vender dos ativos foi bem menor que o do Agenor. Entende a diferença? Ah, sim. Ele vendeu menos do principal. Muito menos. E tem o ponto crucial. Como ele recebeu 70 mil reais em dividendos e só precisou usar uma parte para complementar os 8 mil reais mensais, sobrou dinheiro dos dividendos para ele fazer o quê? Reinvestir. Bingo! Reinvestir. Ele não estava só gastando patrimônio ou só gastando a renda. Ele estava usando parte do leite para comprar mais vaquinhas, usando a analogia da autora. Ah, que sacada! Ele não só recebe, ele faz a roda girar a favor dele. Não é só tirar, é colocar de volta para crescer. Perfeitamente. E essa roda começa a ganhar tração. No segundo ano, por causa desse reinvestimento, a renda anual de dividendos dele já sobe um pouquinho. Segundo a simulação do texto, vai para 74 mil. Já melhorou. E ao final daqueles 3 anos terríveis de mercado, o Augusto, segundo a autora, olha que incrível, ele não só manteve o milhão inicial praticamente intacto, Nossa. como ele ainda viu o fluxo de renda mensal automático dos dividendos crescer um pouquinho. Cara, que diferença brutal, é gritante. Enquanto um viu o patrimônio derreter feito picolé no sol, Exato. o outro conseguiu manter o principal e ainda, de quebra, aumentou a mesada que entrava sem ele precisar vender quase nada. A autora usa uma imagem forte para comparar, né? Usa sim. Diz que o Augusto trata os ativos como vaquinhas leiteiras, que dão leite todo dia. Já o Agenor tá, na prática, vendendo o próprio corpo financeiro em fatias finas. É pesado, mas vai direto ao ponto. Muito direto. E essa diferença toda de resultado está muito ligada a um conceito que, segundo o texto, ou as pessoas ignoram ou não entendem direito. O famoso yield on cost. Ah, o tal do yield on cost. Sempre ouço falar, mas confesso que às vezes parece meio economês demais. Pois é. Mas o fascinante é como a autora consegue descomplicar isso. A tradução que ela usa é genial, na minha opinião. Quanto de leite sua vaquinha dá comparado ao quanto você pagou por ela? Simplificou bonito mesmo. Tirou o terninho engomado do termo. E como é que isso funciona na prática? O texto dá um exemplo, né? Dá sim, bem claro. Imagina que o Augusto comprou uma ação lá atrás, pagou 10 reais por ela. Ok. Ok, 10 reais. E essa ação paga, todo ano, certinho, 0,70 de dividendo. Para o Augusto, que pagou 10 reais, o yield on cost dele é quanto? 0,70 dividido por 10, dá 7%.
7%, simples assim. Simples assim. Agora, vamos supor que o mercado fica todo animadinho, a bolsa sobe, aquela euforia, e essa mesma ação passa a valer R$ 20. Legal. A ação dobrou de preço. Bom para ele, o patrimônio aumentou na foto. Sim, o patrimônio dele no extrato do momento aumentou, ficou mais bonito. Mas olha só o que acontece com o yield que o mercado enxerga agora. São os mesmos 0,70 de dividendo, só que agora divididos pelo preço atual de R$ 20. Ah, 0,70 dividido por 20 dá 3,5%. Metade. Exato. Para quem compra essa ação agora, pagando R$ 20, o rendimento percentual parece bem menor, só 3,5%. Mas, e para Augusto, o nosso amigo que pagou R$ 10 lá atrás? Para ele, continua sendo 7% sobre o que ele pagou originalmente, os R$ 10. É isso. Bingo, é exatamente isso. A vaquinha dele, a ação, continua dando os mesmos 0,70 de leite por ano. O custo de aquisição dele não mudou. Entendi. O foco dele, segundo essa filosofia que o texto descreve, não está na montanha-russa diária da cotação da bolsa. Se o ministro tropeçou no microfone, como diz a autora, ou se saiu uma notícia lá na China. O foco dele está na continuidade daquele fluxo de renda que o ativo gera para ele, sempre em relação ao quanto ele investiu lá no início. Isso muda completamente a perspectiva, né? Muda tudo. Faz muito sentido quando explicado assim, mas isso me levanta uma questão que a própria autora explora no texto. Se essa lógica dos dividendos parece tão pé no chão, tão sensata, por que tanta gente no mercado financeiro, tipo o Agenor e a turma dele, torce o nariz para isso? Porque acham isso ultrapassado. A autora descreve os dividendos como discretos, persistentes, quase o nerd da turma, do lado do trader que fica gritando olhando para 3 telas. Por quê? É uma excelente pergunta. E o texto sugere que a narrativa do acumule o máximo que puder, depois venda aos poucos e torça para dar certo, é muito mais sexy, né? Vende mais fácil. Ah, o marketing. Exato. Promete aquela liberdade financeira aos 37 anos tomando água de coco numa praia em Bali. Geralmente vem com fotos de paisagens paradisíacas, depoimentos super emocionados. É o marketing do enriquecimento rápido, né? O glamour. O verdadeiro canto da sereia do mercado financeiro. É isso. Só que essa narrativa, como a autora aponta muito bem, frequentemente ignora os perrengues da vida real, né? Tipo a inflação comendo seu poder de compra ano após ano, quietinha ali no canto. Os imprevistos que, vamos combinar, sempre aparecem quando a gente menos espera. Quem nunca passou por isso? Com certeza. E até como ela cita com humor os parentes pedindo dinheiro emprestado bem na pior hora possível. A estratégia de viver de renda via dividendos, por outro lado, ela exige uns ingredientes bem menos glamurosos. Tipo o quê? Paciência. Estudo para escolher bem as vaquinhas leiteiras, as empresas, disciplina para reinvestir parte do que recebe. Isso não rende post de Instagram ostentando carrão, sabe? Entendi. É menos viralizável. E tem um alerta importante no texto também, né? Não é para sair comprando qualquer ação só porque ela paga dividendo. Fundamental. A autora deixa isso muito claro. Tem muita empresa por aí que paga dividendo alto quase como uma compensação pela sua própria falta de futuro, ela diz. Quase um suborno por acionista não pular fora do barco furado. Nossa, pesado. Mas as boas pagadoras, aquelas com negócios sólidos, lucros consistentes, que crescem com o tempo, essas ela compara aquelas tias queridas que mandam um bolo pela vizinha mesmo sem você ter pedido nada. Aham. Essa analogia do bolo da tia é simplesmente impagável. Amei. É ótima, né? É aquele fluxo de caixa que aparece na sua conta de forma discreta, mas constante e bem-vinda. Então, o que a gente começa a perceber, conectando os pontos do texto, é que essa escolha, viver de vender o patrimônio versus viver da renda que ele gera, vai muito além da planilha de Excel, né? É quase uma filosofia de vida. Sem a menor dúvida. A visão que o texto apresenta é que construir uma carteira focada em dividendos é um projeto de longo prazo. Exige remar contra a maré muitas vezes, filtrar o ruído ensurdecedor do mercado financeiro. Muita notícia, muito expert. Exato.
Resistir ao efeito manada, não se abalar com a volatilidade de curto prazo que sempre vai existir, definitivamente não é para quem quer lacrar no grupo da escola mostrando o trade incrível que fez naquele dia. É para quem busca solidez, tranquilidade. E a autora deixa bem claro que vender um ativo de vez em quando, para realizar um sonho, para uma emergência, não é pecado mortal, né? Ninguém está pregando aqui para viver só de luz e dividendo. Claro que não. Mas transformar a venda sistemática no pilar central da sua estratégia de sustento na aposentadoria, aí a coisa complica de verdade. A comparação dela é hilária e trágica ao mesmo tempo. É como viver de vender os móveis da própria casa, esperando que o mercado imobiliário valorize esses móveis enquanto você dorme no chão. É uma imagem forte. Uma hora acaba o sofá, acaba a cama, acaba a mesa. E olha, dormir no chão não deve ser nada confortável, principalmente depois dos 60. O cerne da questão, pelo menos na argumentação do texto, é a busca por dignidade e principalmente tranquilidade na maturidade. O investidor que foca na renda, ele não quer passar os 60, 70 anos tendo que decifrar gráficos complexos, velas japonesas, como ela diz, para saber se naquele mês vai poder comprar um queijo um pouquinho melhor no mercado. Faz todo sentido. A liberdade financeira nesse contexto que ela desenha não é só ter um caminhão de dinheiro que vai diminuindo a cada conta paga. É ter a confiança, a segurança de que existe uma fonte, um encanamento que continua jorrando mesmo que seja aos poucos enquanto você aproveita a vida. É o dinheiro trabalhando silenciosamente por você. E o retrato final que ela pinta dos dois amigos no texto é quase um soco no estômago, né? O Agenor, coitado, virou refém da calculadora. Fica ali tentando estimar quantos anos de vida aquele patrimônio cada vez menor ainda consegue bancar. É uma contagem regressiva angustiante. Triste. Já o Augusto, a preocupação dele é outra. Ele está mais interessado em saber qual das empresas da carteira dele vai anunciar o próximo aumento de dividendos. A autora joga a pergunta no ar. Quem será que dorme melhor à noite? E ela mesmo responde. Não é questão de colchão. É uma imagem final muito forte. Ela realmente encapsula toda a tese do artigo de forma brilhante. E para fechar com chave de ouro, tem aquela frase que amarra tudo de um jeito uau. Quem planta dividendos, colhe silêncio. E o silêncio, meus caros, paga um bom juro. Que paulada! Dá para sentir o peso dessa afirmação. Sem dúvida. E recapitulando um pouco essa jornada que o texto da Roque Dubie nos proporcionou hoje, fica muito evidente esse contraste, né? Entre consumir o capital, como fez o Agenor, e cultivar a renda, como fez o Augusto. Claríssimo. A mensagem principal, para mim, é sobre a sustentabilidade dessa renda no longo prazo. Vender ativos sistematicamente, ainda mais em mercados instáveis como aquele que ela simulou, representa um risco muito real de ver o patrimônio evaporar antes do que a gente espera ou precisa. Sim. O medo de o dinheiro acabar antes da vida. Exato. Por outro lado, construir e principalmente reinvestir em uma carteira que gera renda, embora demande tempo, paciência e estômago para aguentar as flutuações do mercado, parece apontar para uma maior previsibilidade e, consequentemente, mais paz de espírito. É o tal do silêncio que paga juros. Perfeito. Fica então a provocação final inspirada diretamente nesse texto tão afiado e, eu diria, necessário. O que, no fim das contas, significa de verdade segurança financeira quando a gente pensa lá na frente, no longo prazo. É ter aquele montante que impressiona na foto do extrato, mas que diminui a cada boleto pago, a cada pãozinho na padaria, ou é construir uma fonte talvez mais modesta no começo, é verdade, mas que continua pingando na conta, faça chuva ou faça sol lá fora no mercado? O que será que traz mais tranquilidade real? O tamanho do cofre ou a constância da torneira? Uma reflexão essencial, sem dúvida, para todo mundo que pensa no futuro. Com certeza. E antes da gente encerrar essa nossa conversa super produtiva, um agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facô pela curadoria certeira desse material que, nossa, rendeu muito pano pra manga. Verdade, excelente material. E claro, nosso muito obrigada ao blog Dinheiro que Me Veja e à sua autora, OK Dubie, pela clareza, pelo humor ácido que a gente adora e pela coragem de questionar essas verdades prontas do mundo financeiro. Que texto potente! Concordo plenamente.
Agora, ó, a bola tá com quem nos ouve. O que essa história toda do Agenor e do Augusto provocou por aí? Você concorda, discorda, ficou com aquela pulga atrás na orelha? Manda ver nos comentários, a gente quer muito saber. Participem! E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando nossas próximas análises. A gente se vê na próxima. Até lá!